Olha, eu quero falar da coluna, o eixo da vida. Mas como assim, Fátima? Às vezes uma dor de cabeça pode ser a sua coluna que não está bacana, às vezes uma dor no ombro, às vezes uma dor na perna, às vezes... Enfim, tudo isto está ligado à coluna. Será mesmo? A partir de agora, eu converso com o acupunturista Dr. Teru Watanabe, que vai te explanar tudo sobre o eixo da vida, a coluna. Seja bem-vindo, doutor. Como está? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade de estar novamente falando com vocês, né? E hoje a gente vai apresentar um tema sobre a coluna, não por dor de coluna, toda a correlação que ela tem com o nosso corpo inteiro, né? Então, eu quando trabalhava na UTI, atendi algumas pessoas que tiveram lesão cervical e fica tetraplégico. Então, uma pessoa tetraplégica, nada funciona do pescoço para baixo. Então, de que se a coluna não funcionar, nada funciona. Olha, na própria acupuntura, quem tem tetraplegia, a acupuntura não funciona no braço e na perna, só se eu fizer na cabeça só. Então, na verdade, apresentando para vocês, seria isso daqui. Isso aqui seria a nossa coluna, que é uma coluna de tamanho normal, e uma pessoa em torno de 1,70 m de altura. Nós temos 32 vértebras, cada vértebra integrada por um disco, e cada espaço sai um nervo que comanda cada parte do corpo. Então, você pegando cada etapa dessa, a cervical, dorsal e lombar, tem uma reflexão no organismo, né? Então você pega a cervical, por exemplo, tem muito ligado com enxaqueca, dores cervicais, dores no braço, bursite, tendinite, inclusive a própria síndrome do túnel do carpo, que é a lesão aqui na mão, em 70% a origem é na coluna. Então eu atendo muita gente que vem com queixa de dor no ombro, dor no cotovelo, que já fez, também não melhora. Por quê? Porque não é investigado essa região aqui. Na coluna dorsal, por exemplo, que é o meio aqui das costas, está ligado toda a parte digestiva e respiratória. Então tem pessoas que apresentam problemas respiratórios, faz exame no tórax e não encontra nada. O problema está aqui. Então tem uma neurite intercostal, são dores que irradiam nesse sentido aqui assim. Também só ligado à coluna. A parte, então, principalmente a parte depressiva, tem muito a ver com isso. Na verdade, a depressão na medicina chinesa está ligada à energia do pulmão. Então, se eu estou inclinado assim, eu pior vai dizer, se eu conseguir alongar e elevar, eu consigo ver a depressão só com a parte da postura. Não melhora o conceito geral. Aqui na lombar, a parte lombar é a parte onde você tem maior peso, por isso que ele é maior. Então, vocês terem uma ideia, quando nós estamos em pé, o peso aqui na lombar é 120 quilos. Sentado corretamente, que seria essa posição aqui, vai para 160. Sentado errado, que essa posição chega a 250. E quando eu deito, ele baixa para 25 quilos. Daí vem aquilo que eu criei faz 20 anos, que eu falo muito, que deitar a cada 3 horas, 5 minutos. Então, se você deixar a coluna na horizontal, às 10 horas, 1, 4 e 7 da noite, grande parte do problema de coluna desaparece. Você pode ter lesão, discal, artrose, que vai aliviar. Se tiver problemas intestinais, também vai melhorar. Então nós trabalhamos com a acupuntura em cada parte das vértebras. Da mesma forma, eu também faço no consultório, na clínica, o alinhamento vertebral. Ou seja, colocar a coluna em posição adequada. Então, se a gente olhar a coluna de frente ou de trás, tem que estar quase que alinhado. Quando eu vejo de lado, ele tem que ter 4 curvaturas, que é isso daqui. A cervical, a dorsal, lombar e sacral. Então, se eu tiver torto para um lado, isso aqui nós chamamos de escoliose. Quando eu entorto para cá, a coluna tem que ajeitar ela e vir para cá. Então, alguém já viu em raio-x de adolescente uma coluna torta assim. Só que a gente fala que até os 12 anos de idade, normalmente, a criança não refere dor na coluna. Ela refere que tem dor de cabeça, está com enjoo, má digestão ou dor numa perna. Então, quando dói uma perna só, eu sempre digo que o problema está no eixo. Isso. Então, você pega o esporão de calcânio, por exemplo. O esporão de calcânio só esporão se dói os dois juntos. Se dói só um, não dói o outro, a pisada está torta. Então, eu faço esse alimento há 15 anos e eu nunca encontrei até hoje nenhum paciente que tivesse as duas pernas iguais. Todo mundo tem uma perna mais curta que a outra. Por quê? Nós usamos ou a direita ou a esquerda. Então, vamos ficando torto para um lado ou para o outro. Então esse desenhamento, que é uma coisa de apenas meio centímetro, pode gerar dor no tornozelo, no joelho, no quadril ou até no pescoço. Certo. Então uma pessoa, por exemplo, sai de um dentista, por exemplo, ele faz obturação e fica um pouquinho diferente. Deixa assim e tal. Ele pode sentir dor de cabeça no pescoço durante 3, 4 dias, até que a coluna
dobra um pouquinho para adaptar a postura que está errado. Então nós entortamos a coluna para adaptar. Então o centro do corpo está aqui. Se olhar no corpo, ele fica mesmo a 4 dedos abaixo do umbigo. Ali é o centro de equilíbrio do corpo. Então quando eu quero cuidar da coluna, eu preciso saber assim, tudo que eu vou fazer de movimento, eu tenho que respeitar esse movimento do abdômen. Então se você vai dobrar a coluna, o joelho deve dobrar primeiro. Certo. Se você vai levar, na verdade o braço jamais devia subir além dessa limite aqui. Então eu devo pegar o peso nessa linha, não dessa forma. Então se a mulher vai, por exemplo, secar a roupa, o varal deve descer, não o braço deve subir. Então tem que ser nessa postura. Sim. Bom, você se enquadrou em tudo isso que o Dr. Teru Watanabe destacou? Bom, mas aí vem uma pergunta a respeito da tecnologia hoje. Vou falar da criançada e de muitos adolescentes, até mesmo os grandinhos, que ficam aqui, doutor, ó, o tempo todo aqui, ó. O que o senhor me diz a respeito disso? Qual é o futuro dela com relação a esta postura? Essa postura teria dois problemas. Primeiro, a cervical, você está nessa posição. Segundo, os dedos. Eu falo assim, as pessoas não deveriam usar o celular com esses dois dedos. Porque esses dois dedos é o dedo mais importante da mão, que é o faz a pinça, isso aqui. Eu falo sempre brincando nas palestras que a gente deve usar esse dedo aqui, que é só para sem vergonhice. Eu uso meu celular sempre com esse dedo aqui. Coloco na mesa e faz isso aqui. O celular nessa posição, o limite é 15 minutos. Vou ter que largar o celular. O celular deve ser visto assim, nessa linha. Quando cansar, para e guarda o celular. Mas geralmente a partir dos 40 a gente já vê o celular assim, já olha o celular assim. Sim, mas o jovem não. Fala sério, a partir dos 40 anos você já olha o celular assim, tá? Agora, os jovens não. Os jovens ficam aqui com esse dedo. Então assim, só esse aqui. Né? E aí o certo é esse dedo. Sim, seria para poupar esses dois dedos. Tá, para poupar esses dois teria que ser esse dedo e fazer isso aqui. Mas por que mesmo esse dedo? Então, se você observar, quem já visitou um zoológico, você vê que o macaco tem 5 dedos. Mas o macaco só faz isso daqui. O dedão do macaco não mexe. Essa é a nossa evolução, que é a pinça. Então o dedo mais importante da mão exatamente é o dedão, que faz isso aqui. Tenta pegar alguma coisa sem o dedão, ver se você consegue. Isso aqui é difícil. Então, quando nós evoluímos da evolução nossa, você passou a usar o dedo para fazer a pinça. Então, eu devo proteger isso daqui. Porque quando você começar a ter dor aqui, nós chamamos que é tendinite de Kervine, nada mais vai aliviar a dor. Somente a acupuntura. Exatamente. Tá aí o telefone, 3433-6488. Aí a pessoa pergunta, mas Fátima, qual é mesmo a função da coluna vertebral? Vamos explicar. A função da coluna vertebral é... Ele é um eixo, cada parte do corpo depende de cada um desses movimentos. Então eu tenho essas 4 curvas, eu tenho que respeitar essa curvatura. Então, por exemplo, quando eu vou flexionar a coluna, então deve cuidar com as pernas um pouquinho mais abertas para diminuir esse impacto. Então no caso de uma mãe que vai pegar um neném no berço, ela deve abrir um pouco as pernas para poder dobrar isso aqui mais fácil e não com os dois pés juntos. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pela sua participação. O programa, ele é para isto, para ajudar você, dar dicas importantes de tua saúde, prevenção. E aí eu te pergunto, como vai ser 2020 para você? Como será o 2020? Eu falo sempre assim, 2020 é um ano muito interessante, que você pega 2 mais 0, 2 mais 0 dá 4. 20 vezes 20 dá 400. Então a minha vida hoje, esse ano será 4 vezes melhor do que o ano passado. 400%. Interessante, né? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Ele tem sempre algo para te dizer.